E fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Léo Menezes falando e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Tá um calor aqui que, meu Deus. Seguinte, eu já falei aqui nesse canal sobre livro versus filme, sobre anime versus live action, e hoje eu vim falar sobre um assunto que é mais ou menos isso, só que um pouquinho diferente. Mitologia versus filme. E eu sei que eu já falei desse filme aqui antes, mas eu gosto tanto desse filme e eu gosto tanto de mitologia grega que eu simplesmente não consegui evitar fazer esse vídeo. Eu vou falar um pouco das diferenças entre os mitos da antiga mitologia grega com aquele que é considerado por muitos como o melhor filme baseado em mitologia grega já feito por Hollywood. Fúria de Titãs. Pra quem não acompanha meu canal, eu há um certo tempo atrás fiz um vídeo analisando algumas das principais diferenças entre o filme clássico de 1961 e o remake de 2010. Se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, beleza? E como a gente já sabe, é muito comum que quando Hollywood pega algumas histórias e use elas para o roteiro de seus filmes, eles normalmente dão uma mexidinha na história original para deixar a história um pouco mais romantizada, deixar ela de uma forma de melhor entretenimento para o público. Isso acontece também com as lendas de antigas mitologias e aconteceu com Fúria de Titãs, porque embora realmente o filme seja muito fiel a várias das lendas gregas, há muitas diferenças da história do roteiro das antigas lendas. Vou aqui resumir um pouquinho da história do filme para quem ainda não conhece o clássico de 1971. O filme retrata a história de Perseu, um dos antigos heróis da mitologia grega, um jovem filho de Zeus, que cresceu como pescador numa ilha sem saber da sua origem, se tornando um rapaz forte, bonito e nunca lhe faltando nada. Porém, após uma discussão no Monte Olimpo, Tétis, a deusa da água, revoltada com Zeus, pois o deus jogou uma maldição sobre o filho dela, Cálibos, se vinga mandando Perseu para a cidade de Jopa. Lá, Perseu fica sabendo da história de Andrômeda, a princesa da cidade, que vive presa a uma espécie de maldição a seu ex-prometido, o filho da deusa Tétis. Perseu então começa a investigar o que está acontecendo com Andrômeda para tentar livrar a princesa daquela maldição. No segundo ato do filme, Perseu e Andrômeda estão noivos, só que após um descuido da rainha Cassiopeia, a mãe de Andrômeda, que chegou a comparar a beleza da filha com a própria deusa Tétis, revoltada, a deusa, que já estava putaça com Perseu por ele ter enfrentado o filho dela, joga uma maldição sobre a princesa Andrômeda, que dentro de 30 dias a princesa precisaria ser entregada em sacrifício para o Kraken, do contrário a criatura destruiria toda a cidade de Jopa. Perseu então parte numa jornada com o intuito de encontrar uma forma de derrotar o Kraken e assim salvar a vida de Andrômeda. E depois de falar com as três réias, as três feiticeiras cegas, ele descobre que a única forma de matar o Kraken é com a cabeça da Górgona Medusa. Ok, agora que você já tem uma ideia de qual é a história do filme, agora eu vou contar pra vocês, segundo os mitos gregos, qual foi o real motivo de Perseu ter ido atrás da Medusa. Assim como no longa, Perseu, na antiga mitologia grega, era um semideus filho de Zeus que cresceu como pescador em uma ilha. E determinado dia, Perseu, juntamente com sua mãe, Danae, foram até uma festa que estava acontecendo no palácio da região, dada pelo rei Polidectes. Perseu ficou um pouco assim, perdido lá no meio daquela festa, né, cheia de gente rica e gente poderosa, e o rei Polidectes notou Perseu, por um motivo específico exatamente. O rei estava interessado na mãe de Perseu, Danae. Durante a festa, vários convidados poderosos estavam entregando os mais diversos presentes para o rei. Alguns entregaram cavalos, alguns entregaram riquezas. Em determinado momento, o rei Polidectes chamou Perseu, e Perseu disse que, embora ele fosse pobre, embora ele não tivesse condições de dar riqueza, de dar presentes caros para o rei, se o rei quisesse, ele seria capaz de levar para ele até a cabeça da própria Medusa. O rei obviamente achou aquilo uma completa loucura, mas ele disse: quer saber, garoto? Vai, pode ir. E permitiu que Perseu partisse nessa jornada para buscar a cabeça da Medusa, porque simplesmente ele queria dar um jeito de se livrar de Perseu, para assim poder se aproximar da mãe dele. Mas Perseu tinha uma dificuldade. Ele não sabia como encontrar a Medusa, e para isso ele recebeu uma pequena ajuda do Olimpo, mais especificamente de dois deuses, Atena e Hermes, que além de lhe explicarem quem poderia lhe ajudar a descobrir o paradeiro da Medusa, que seria através das três greias, as três feiticeiras cegas, também lhe deram alguns presentes para ajudar na sua jornada. A Atena lhe cedeu um escudo, Hermes lhe cedeu um elmo e Zeus lhe cedeu uma espada. Ao chegar na caverna das três greias, Perseu precisou um pouco que driblar as três feiticeiras, roubando o olho delas e convencendo elas a responderem sua pergunta em troca de lhes devolver o olho que as ajudava a ver todas as respostas. Então as greias lhe explicaram qual era o paradeiro da Medusa e Perseu então partiu até a toca da Górgona.
E a luta entre os dois funcionou basicamente da mesma maneira que acontece no filme. Perseu derrotou a Medusa usando o escudo que Atena lhe cedeu, que era tão polido que mais parecia um espelho. E assim Perseu conseguiu vencer a Medusa olhando pelo reflexo dela, não olhando diretamente nos olhos da criatura. E aqui temos uma diferencinha do filme. A gente vê que logo depois que Perseu derrota a Medusa, ele volta para a cidade de Jopa a bordo de Pégaso, o cavalo alado. Pois bem, o Pégaso, ele existe na história do Perseu, sim. Assim que Perseu cortou a cabeça de Medusa, do sangue da Górgona, que era um sangue muito venenoso, nasceram duas criaturas. A primeira, o gigante de ouro, Crisaor, e a segunda, o famoso cavalo alado Pégaso. Mas Perseu não montou o Pégaso para voltar até sua casa. Na verdade, ele voou de volta até a sua casa a bordo das sandálias aladas de Hermes. O único herói que realmente chegou a montar o Pégaso nas antigas lendas da mitologia grega foi Belerofonte na batalha contra a Quimera. Dando uma pausa na história de Perseu, vamos abordar um outro elemento importante no filme. Como vocês puderam notar pela minha explicação da história, um dos personagens mais importantes do longa é a deusa da água Tétis. Pois bem, no filme nós vemos que Tétis é descrita como uma das 12 deusas do Monte Olimpo. E bem, na mitologia grega não era bem assim. Tétis, para começar, não era uma das 12 deusas do Monte Olimpo. Tétis, na verdade, era uma das 12 titãs, filhas de Gaia, que dominaram o mundo antes do nascimento dos deuses. Tétis era considerada a deusa da água fresca. Basicamente, era responsável pela essência presente na água, que é responsável pela germinação das vegetações. Além disso, Tétis também era considerada a deusa da fertilidade. Ela era casada com o titã do mar Oceano e junto do Oceano, Tétis teve mais de 3.000 rios como filhos, além de também as 3.000 Oceânides, ninfas do mar. A esse ponto da história, você provavelmente está perguntando, tá, mas cadê a Andrômeda na história do Perseu? Eu vou chegar nela exatamente agora. Enquanto Perseu estava lutando com a Medusa lá na toca dela, enquanto isso na cidade de Argos, o pessoal de lá já tinha seus próprios problemas. A cidade de Argos tinha um rei, uma rainha, uma princesa, e a rainha da cidade, Cassiopeia, que era uma mulher muito bela, mas também muito vaidosa, gostava muito de se gabar, e certa vez ela teve a audácia de dizer que sua filha, Andrômeda, era ainda mais bonita que as Nereidas. Para quem não sabe, Nereidas eram ninfas do mar, filhas do velho do mar Nereu, filho de Pompeu e Gaia, e da Oceânide Dóris, filha de Tétis e Oceanos. E detalhe, entre as Nereidas, que eram ao todo 50, uma delas levava o mesmo nome da avó, a titã Tétis. Esta era a mãe de Aquiles, o herói da guerra de Troia. Mas voltando à história de Andrômeda, as Nereidas obviamente ficaram muito revoltadas com a audácia daquela rainha em querer comparar a beleza delas com a de sua filha e exigiram que Poseidon, o deus do mar, tomasse alguma atitude. E a atitude de Poseidon foi: dentro de alguns dias ele enviaria um monstro marinho que iria destruir a cidade de Argos. E a única maneira de salvar aquela cidade seria que se a princesa Andrômeda, que foi comparada às Nereidas, fosse entregue como sacrifício ao monstro marinho. E aqui chegamos a outro ponto de diferença do filme. Nós vimos no filme que a criatura que viria devorar Andrômeda nesse sacrifício seria o monstro marinho mais famoso de todas as lendas, o Kraken. Pois bem, na mitologia, na verdade, não foi Kraken que foi encarregado de destruir a cidade de Argos, porque, para começar, o Kraken nunca existiu na mitologia grega. O Kraken faz parte da mitologia nórdica. E na verdade, na antiga mitologia, a criatura que foi encarregada de devorar Andrômeda foi Cetus. E quem era Cetus? Cetus, na verdade, era uma deusa, uma divindade marinha. Ela possuía duas formas. A primeira, Ceto, que era de uma bela mulher, que era basicamente a mãe das baleias, a mãe dos tubarões e de todas as criaturas e todas as monstruosidades marinhas. Ceto era basicamente a personificação de todas as criaturas monstruosas que vivem no fundo dos mares. E sua segunda forma era Cetus, uma monstruosidade, normalmente é associada à imagem de uma baleia, assim como o Kraken costuma ser associado à imagem de uma lula gigante. Basicamente porque, tipo, cetos, baleias são cetáceos, né? E baleias sempre foram vistas pelos gregos como verdadeiros monstros marinhos. Enfim, quando chegou o dia que Andrômeda foi acorrentada às rochas para ser devorada por Cetus, coincidentemente Perseu estava passando por Argos de volta para sua casa e viu aquela cena daquela princesa acorrentada às rochas, prestes a ser devorada por um monstro, e resolveu tomar alguma atitude. Ele desceu até Argos, conversou com o rei e a rainha da cidade
E então, usando a cabeça de Medusa, Perseu matou Cetus e libertou Andrômeda, recebendo como recompensa pelo seu ato heróico a mão da princesa em casamento. A história não acaba bem por aí, né? Porque a gente vê que no filme a história de Perseu termina quando ele salva Andrômeda e os dois se casam. Mas na mitologia a história teve mais alguns capítulos depois disso. Depois de salvar Andrômeda, Perseu ainda voltou até sua ilha em que ele cresceu. Lá ele encontrou o rei Polidecto, que estava praticamente obrigando Danae, a mãe de Perseu, a se casar com ele. Perseu então mostrou que tinha conseguido a cabeça de Medusa. E não só isso, como também usou a cabeça de Medusa para matar o rei Polidecto. Mais tarde, Perseu ainda chegou a ir até a terra natal de sua mãe, até o antigo reino do rei Acrísio, o seu avô. E chegando lá, Perseu também matou o avô, cumprindo uma antiga profecia de um oráculo que dizia que Acrísio seria morto por um neto seu, que inclusive foi esse o motivo que levou Acrísio a condenar Danae e Perseu a morrerem no mar logo depois que o bebê nasceu. E basicamente essa é toda a história de Perseu. E por fim eu quero acrescentar uma diferença que eu sei que eu já comentei sobre isso no vídeo de original versus remake de Fúria de Titãs, mas eu queria comentar sobre ela aqui de novo porque é algo que realmente me deixa revoltado, que não acontece quanto ao original, mas assim ao remake de Fúria de Titãs de 2010, que é quanto ao fato de como eles pintam Hades como um vilão. Coisa que não acontece no original, porque tipo, Hades nem sequer é mencionado no original. E como vocês viram, Hades também não é sequer mencionado na história original de Perseu, nos antigos mitos gregos. Mas enfim, como eu já comentei naquele vídeo, que é muito comum que as produções hollywoodianas pintem Hades como um deus maligno e cruel, coisa que não é verdade. Muitas vezes o povo associa a mitologia grega com o cristianismo e pensa que como Zeus era o deus dos céus, ele era Jesus, e como Hades era o deus do submundo, ele era o diabo, coisa que não é verdade, porque não existia diabo na mitologia grega, e Hades nunca realmente foi um deus maligno. Hades nunca sequer quis se voltar contra Zeus ou roubar o Monte Olimpo dele. Hades, muito pelo contrário, ele teve um papel muito importante na Batalha dos Deuses contra os Titãs, pois ele usou o seu elmo da invisibilidade para adentrar no esconderijo dos titãs e destruir vários de seus armamentos. Hades também foi um deus que acabou saindo perdendo na divisão dos reinos, pois Zeus e Poseidon trapacearam na partilha de reinos quando foi decidido que Zeus ficaria com o céu e Poseidon com o oceano. E Hades soube que os irmãos tinham trapaceado, mas ele simplesmente aceitou aquela decisão por se tratar de um deus tão justo e íntegro quanto os dois irmãos. E aqui, essa é a mensagem que eu quero deixar claro. Hades nunca foi um deus maligno. Ele era simplesmente o deus do mundo para o qual iam as almas após a morte. Então foi isso, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo, que deve provavelmente ter ficado imenso, né? Mas se vocês gostaram, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aqui sempre tem vídeos comentando sobre livros, sobre cinema. E se vocês gostarem desse vídeo, comentem se vocês querem mais vídeos falando sobre mitologia grega. Eu adoraria falar mais de mitologia grega aqui no canal, porque eu amo muito mitologia grega. E me segue nas minhas redes sociais, tem um link de cada uma delas aí na descrição, tá? Então foi isso, galera. Valeu, falou!